patrão milionário riu quando a menina pobre disse que falava 9 línguas, mas ela traduziu um documento que nem especialistas conseguiram. Um empresário milionário desafia a filha de uma funcionária humilde a traduzir um texto complexo. Para a surpresa dele, ela não apenas traduz, mas revela um segredo oculto no documento que muda tudo. A sala de reuniões no último andar da Barros & Associados estava carregada de tensão. O ar-condicionado parecia insuficiente para aliviar o calor que vinha do nervosismo estampado nos rostos. Sentados à mesa, 5 homens e 2 mulheres, todos milionários e sócios de Augusto Barros, olhavam fixamente para um documento espalhado em várias folhas no centro da mesa de vidro. Augusto, presidente e dono da empresa, estava com a gravata afrouxada e as mãos suando. "Isso vale milhões e o prazo acaba hoje à noite", disse ele com a voz rouca de preocupação. "Se não traduzirmos isso com precisão, o contrato vai para outra empresa." Eles já haviam contratado 3 tradutores renomados. Tinham pago por softwares caríssimos e até tentado contato com universidades internacionais. Nada. O documento, escrito em uma mistura rara de línguas antigas e dialetos pouco conhecidos, resistia a qualquer tentativa de tradução completa. O que estava em jogo não era apenas dinheiro, mas uma oportunidade estratégica que poderia mudar o rumo dos negócios. No canto da sala, discretamente estava a Dona Teresa, a faxineira, aguardando a reunião terminar para limpar o espaço. Ao lado dela, sua filha Isabela, de 13 anos, segurava uma mochila gasta e observava tudo com atenção. Ela havia vindo porque a escola estava em greve e não tinha com quem ficar. Em um momento de impaciência, Augusto bateu com a palma da mão na mesa. "Eu pagaria qualquer quantia para ter isso traduzido agora", exclamou. Dona Teresa, sem pensar muito, comentou em voz baixa: "Minha filha fala 9 línguas." A frase, que para ela era apenas orgulho, ecoou pela sala como uma provocação. Augusto jogou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada grande e debochada, tão alta que ecoou nas paredes, contagiando os outros presentes, que riram junto, alguns balançando a cabeça como se fosse a piada do dia. 9 línguas, disse ele ainda rindo. "E você acha que ela consegue traduzir isso? Algo que nem especialistas do mundo inteiro conseguiram?" Isabela, com o rosto calmo, deu um passo à frente. "Posso tentar", disse sem gaguejar. Augusto cruzou os braços e lançou um olhar de desafio. "Força, muito bem, mocinha. Aqui está o documento. Vamos ver até onde vai essa confiança." Ele empurrou as folhas na direção dela. O silêncio tomou conta. A menina se sentou, passou os dedos pelas linhas de texto e, com uma expressão de profunda concentração, começou a murmurar palavras em diferentes línguas. O som parecia estranho para quem não entendia, mas carregava uma certeza que ninguém esperava ver em uma adolescente. Após alguns minutos, Isabela levantou os olhos e disse algo que fez todos pararem de respirar. "Acho que encontrei algo que vocês não perceberam." O silêncio que se seguiu ao comentário de Isabela parecia irreal. Minutos antes, a sala estava cheia de risos e olhares de deboche. Agora todos estavam imóveis, observando aquela menina franzina folhear as páginas com uma calma quase irritante para quem estava acostumado a ter respostas imediatas. Augusto, ainda com um sorriso de canto, cruzou os braços e se recostou na cadeira. Mas já não ria. Sua curiosidade havia vencido a soberba, ainda que ele não admitisse. "Muito bem, mocinha", disse em tom mais contido. "Que exatamente você acha que encontrou?" Isabela não respondeu de imediato. Passou os olhos novamente pela segunda página, os dedos acompanhando as linhas cheias de símbolos e palavras desconexas. Ela respirou fundo e falou num tom baixo, mas firme. "Essas frases não estão apenas em uma língua. Elas mudam de idioma no meio da sentença. É como um código para impedir que qualquer tradutor automático funcione." Os sócios se entreolharam. Um deles, o Sr. Nogueira, franziu o senho. "Você acha que consegue quebrar esse código?" Perguntou com voz carregada de descrença. A menina deu um leve sorriso. "Não acho." "Tenho certeza." Dona Teresa, parada no canto, apertava o pano de limpeza contra as mãos suadas. Ela conhecia a filha. Sabia que Isabela tinha um talento incomum para línguas, mas nunca imaginou que um dia isso a colocaria no centro de uma sala repleta de pessoas poderosas.
Augusto inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos sobre a mesa. Se conseguir traduzir até o fim da tarde, este documento vale mais do que o dobro da sua mesada. O tom era meio jocoso, mas a atenção era real. O prazo para entregar a tradução ao parceiro estrangeiro expiraria em poucas horas. Sem ela, um contrato avaliado em mais de 200 milhões de dólares iria para a concorrência. Isabela pediu papel e caneta, enquanto começava a anotar. Misturando palavras em inglês, árabe, russo e outras línguas menos conhecidas, os olhares na sala se alternavam entre curiosidade e impaciência. O som da caneta riscava o papel, acompanhado pelo leve estalar dos dedos dela quando parava para pensar. Um dos sócios cochichou para o outro. Isso é perda de tempo. Mas antes que pudessem rir de novo, Isabela ergueu a cabeça. Seus olhos brilhavam com um misto de descoberta e urgência. Aqui está a primeira parte, disse entregando uma folha a Augusto. Ele leu e a expressão de seu rosto mudou. Não era apenas uma tradução. Havia ali uma cláusula que ninguém tinha mencionado antes. Uma cláusula que, se verdadeira, poderia mudar completamente o rumo da negociação. Como? Você sabia disso? Perguntou quase num sussurro. Isabela apenas sorriu. Eu disse que não era só traduzir, era entender. Antes de continuarmos essa história, lembre-se de se inscrever no canal e comentar seu nome e de qual cidade você está assistindo. O ar na sala pareceu ficar mais pesado. Augusto segurava a folha que Isabela havia entregue como se fosse feita de vidro. Seus olhos percorriam a tradução linha por linha, cada palavra deixando-o mais sério. Os outros sócios, curiosos, se inclinaram para tentar ler por cima de seu ombro. Isso não estava no relatório dos tradutores, murmurou Augusto, ainda sem tirar os olhos do papel. A cláusula traduzida pela menina dizia, em termos simples, que a empresa estrangeira só firmaria o contrato caso o lado brasileiro comprovasse a origem legítima de uma tecnologia descrita no documento. Mais do que isso, havia um prazo escondido no texto, indicado por palavras-chave em línguas diferentes, que apontava para exatamente 48 horas antes do que todos acreditavam. Vocês entendem o que isso significa? Disse Augusto, olhando para o grupo. Se ela não tivesse encontrado isso, já teríamos perdido antes mesmo de enviar a resposta. Os murmúrios começaram. O Sr. Nogueira, o mais cético de todos, pigarreou. Ou seja, nossa tradutora mirim acabou de salvar um contrato de 200 milhões? Perguntou com um tom que misturava incredulidade e desconforto. Isabela, sentada com as pernas cruzadas na cadeira, folheava a próxima parte do documento sem se deixar afetar. Essa é só a primeira armadilha. Tem mais, disse calmamente. Augusto franziu o senho. Há mais. Ela assentiu, rabiscando rapidamente em outra folha. Eles usaram uma técnica antiga que mistura idiomas e símbolos para mascarar instruções internas. É como um mapa para quem souber ler. Os sócios se entreolharam, alguns visivelmente incomodados pelo fato de uma garota tão jovem ter percebido o que especialistas formados em universidades renomadas não viram. Dona Teresa, ainda de pé no canto, sentia o coração acelerar. Uma parte dela queria se encolher para não atrapalhar, mas outra, orgulhosa, queria que todos soubessem quem era a filha que ela criou sozinha com tanto esforço. Enquanto Isabela escrevia, Augusto se aproximou mais, desta vez observando cada movimento dela. Havia algo na segurança daquela menina que o intrigava. Não era arrogância, era certeza. Como se ela tivesse treinado para aquele momento a vida inteira. De repente, ela parou, colocou a caneta sobre a mesa e olhou para todos. Essa segunda parte, ela respirou fundo, contém uma condição secreta que eles nunca mencionaram nas negociações. O silêncio voltou, ainda mais intenso que antes. Augusto engoliu seco. Que condição? Isabela se inclinou para a frente, como quem vai revelar um segredo que pode mudar tudo. Eles só assinam se receberem algo que vocês não estão preparados para dar. Todos os olhares se fixaram em Isabela. O leve som do ar-condicionado parecia um ruído distante diante da tensão que tomava conta da sala. Augusto inclinou-se para a frente, o senho franzido, como se quisesse arrancar a resposta antes mesmo de ela falar. O que eles querem? A voz dele soou mais baixa, quase num sussurro carregado de pressa.
Isabela folheou rapidamente as páginas e apontou para um trecho em que palavras em francês, mandarim e árabe se misturavam com símbolos estranhos. Aqui, disse ela, tocando o papel com o dedo. Está dizendo que eles só vão fechar o acordo se receberem junto com a proposta final os registros originais de desenvolvimento da tecnologia. Não cópias, não resumos, os originais. Um burburinho percorreu a sala. Os sócios se mexeram desconfortáveis nas cadeiras, alguns soltando exclamações baixas. O Sr. Nogueira foi o primeiro a verbalizar o que todos pensavam. Isso é impossível. Esses registros estão guardados a 7 chaves há mais de 20 anos. Augusto passou a mão pelo rosto, como se tentasse afastar o peso da situação. E sem isso eles nem respondem. Isabela assentiu. Exatamente. E tem mais. Eles escreveram de uma forma para que ninguém notasse o prazo oculto. Se vocês não entregarem até amanhã à noite, eles consideram a negociação encerrada. O relógio na parede marcava pouco depois das 3 da tarde. O prazo que antes parecia de dias, agora se resumia a pouco mais de 30 horas. O calor na sala aumentou, não pelo clima, mas pelo nervosismo que tomava conta de cada um ali. Dona Teresa, encostada na parede, tentava entender a gravidade da situação. Ela não sabia detalhes sobre contratos ou milhões de dólares, mas percebia que algo grande estava em jogo e que sua filha, de alguma forma, tinha a chave para resolver. E o resto do documento? Que perguntou Augusto, tentando retomar o controle. Tem mais alguma armadilha? Isabela deu um meio sorriso, como se a pergunta fosse mais uma confirmação do que ele já temia. Tem, mas essa é a mais perigosa. Um silêncio denso se formou novamente. Pela primeira vez, Augusto olhou para a menina sem qualquer vestígio de deboche. Então, o que você sugere que façamos? Ela recostou-se na cadeira, respirou fundo e falou com a segurança de quem entende a urgência. Primeiro vocês precisam decidir se estão dispostos a pagar o preço que eles pedem. Depois eu continuo a tradução e mostro como negociar isso a nosso favor. O relógio continuava correndo e, pela primeira vez, todos perceberam que o futuro daquela negociação milionária estava nas mãos de uma garota de 13 anos. O silêncio durou alguns segundos, mas foi quebrado por um estalo de dedos impaciente do Sr. Nogueira. Isso é loucura, Augusto. Sua voz era firme e carregada de reprovação. Não podemos entregar esses registros. É abrir mão do nosso trunfo mais valioso. E sem eles, rebateu Augusto sem esconder a irritação. Perdemos o contrato, a parceria e ficamos à mercê da concorrência. Os outros sócios começaram a falar ao mesmo tempo. Uns defendiam que não valia a pena arriscar. Outros acreditavam que era melhor ceder para não perder a oportunidade. A sala virou um campo de batalha verbal, onde cada argumento parecia mais urgente que o anterior. Isabela, sentada à cabeceira oposta, observava em silêncio. Ela sabia que não tinha o poder de decisão, mas entendia que o tempo estava contra eles. Pegou a caneta e começou a escrever mais partes da tradução, isolando trechos que pareciam conter mensagens ocultas. Escutem, Augusto bateu a mão na mesa, fazendo todos se calarem. A questão não é apenas se entregamos ou não. É como entregar. Ele se voltou para Isabela. Você disse que podemos negociar isso a nosso favor. Como? A menina mordeu o lábio por um instante, analisando mentalmente o que já havia lido. O documento está escrito de forma a criar pressão psicológica. Eles acreditam que vocês vão recusar, que assim eles fecham com outra empresa que já está preparada para fornecer tudo. Ela fez uma pausa estratégica. Mas tem uma brecha. Que brecha? Perguntou uma das sócias, inclinando-se para a frente. Isabela apontou para um trecho que mesclava alemão e turco. Aqui diz que, se vocês apresentarem provas equivalentes de desenvolvimento, eles consideram válido. Isso não está claro para quem lê rápido, mas é o suficiente para negociar sem abrir totalmente os arquivos originais. Os sócios se entreolharam, alguns aliviados, outros ainda desconfiados. Nogueira balançou a cabeça. E você tem certeza disso? O tom dele ainda carregava desdém, mas já não havia risos. Absoluta, respondeu Isabela com firmeza. Mas vocês precisam agir agora. Quanto mais tempo demorarem, mais difícil vai ser convencer o outro lado. Augusto respirou fundo. Pela primeira vez desde que aquela reunião começou,
Ele olhou para a menina como uma peça central do jogo, não como um simples acaso. Então vamos fazer do seu jeito. Dona Teresa, que observava tudo em silêncio, sentiu um misto de orgulho e preocupação. Ela sabia que a filha era capaz, mas também percebia que agora estava entrando num terreno onde até adultos experientes tropeçavam. O relógio marcava 4 da tarde. Cada segundo perdido parecia uma corda apertando o pescoço de todos naquela sala. A pilha de papéis diante de Isabela parecia intimidar qualquer adulto, mas não a menina. Ela ajeitou a cadeira, puxou as folhas para perto e começou a trabalhar como se estivesse em sua própria escrivaninha em casa. O som da caneta deslizando no papel era constante, interrompido apenas por pausas estratégicas para refletir e decifrar trechos mais complexos. Augusto, agora de pé atrás dela, observava com atenção cada palavra que surgia nas anotações. Os outros sócios se posicionaram ao redor da mesa, inclinando-se para ver, como se a tradução fosse um espetáculo que eles não podiam perder. Ela não está apenas traduzindo, comentou baixinho uma das sócias, uma mulher de cabelo loiro preso em coque. Está decifrando padrões que a gente nem imaginou que existissem. Isabela alternava frases em inglês, russo, japonês e até em línguas tribais pouco conhecidas, mas para ela tudo fazia sentido. Aqui, disse apontando para uma página. Eles esconderam instruções internas dentro de referências históricas. Quem não conhece a origem dessas datas, jamais perceberia. Augusto pegou a folha e leu em silêncio, balançando a cabeça em aprovação. Isso significa que eles estão nos testando? Disse ele pensativo. Querem ver se estamos à altura deles? A cada nova frase traduzida, o clima na sala mudava. O deboche inicial havia desaparecido. Agora havia uma mistura de admiração e urgência. O relógio continuava avançando e cada descoberta trazia não apenas respostas, mas também novas perguntas. E isso aqui? Perguntou o Sr. Nogueira, apontando para um símbolo estranho no canto da página. Isabela sorriu como se estivesse esperando por essa pergunta. É um marcador. Significa que o que vem a seguir é confidencial e só pode ser interpretado com um conjunto de códigos que aparece no final. Ela folheou até as últimas páginas e encontrou os códigos, anotando-os rapidamente. Com isso, posso liberar a parte final do documento. Dona Teresa assistia de longe, tentando disfarçar a emoção. Para ela, aquela cena parecia impossível. Sua filha, diante de uma mesa cercada de milionários, conduzindo uma negociação que valia mais do que qualquer coisa que elas já tinham imaginado. De repente, Isabela ergueu a cabeça e encarou Augusto com um brilho sério no olhar. A parte final contém algo que vocês precisam ver agora, mas também vai forçar vocês a tomar uma decisão imediata. Os sócios se remexeram nas cadeiras. Augusto franziu o senho, já sentindo o peso do que estava por vir. Mostre. Isabela virou a última folha traduzida, e o que estava escrito fez até os mais experientes na sala trocarem olhares inquietos. O papel nas mãos de Augusto tremia levemente. Ele passou os olhos pelas linhas traduzidas e seu rosto endureceu, como se cada palavra fosse um golpe calculado. Os outros sócios se aproximaram e a tensão tornou-se palpável. Isso é uma ameaça? Perguntou a mulher de coque loiro, olhando para Isabela, como se esperasse que ela confirmasse que aquilo era apenas um erro de interpretação. A menina manteve a calma. Não exatamente. É mais como uma condição velada. Eles dizem aqui, usando um código entre línguas antigas e expressões militares, que se vocês não aceitarem todos os termos, eles vão tornar público um relatório com informações que podem prejudicar a imagem da empresa. Um burburinho nervoso percorreu a sala. Alguns sócios arregalaram os olhos. Outros soltaram suspiros pesados. O Sr. Nogueira se inclinou sobre a mesa. Isso é chantagem. Não é, disse Isabela, folheando as anotações. Tecnicamente, eles não mencionam nada diretamente. É como se fosse uma coincidência de divulgação de informações, mas quem entende o código sabe que é um recado claro. Augusto respirou fundo, sentindo o peso daquela revelação. Então, além de exigir os registros originais, eles ainda querem nos intimidar. Sim, respondeu Isabela, mas de novo tem uma brecha. Eles escrevem que a divulgação
poderá ser evitada mediante um entendimento pleno e satisfatório entre as partes. Rebaixo o bastante para que vocês negociem outra condição no lugar. Os sócios se entreolharam, tentando processar tudo. A mistura de desconfiança e respeito por aquela menina crescia a cada minuto. Não era apenas uma tradução, era uma decodificação de intenções. Isso muda tudo, murmurou a mulher de coque. Se conseguirmos usar essa brecha, não só evitamos a ameaça, como podemos forçá-los a aceitar menos do que estão pedindo. Isabela colocou a caneta sobre a mesa e olhou para Augusto. Mas o tempo está correndo. Eles esperam uma resposta até amanhã à noite, e eu ainda preciso montar a tradução final completa para enviar. Augusto fechou os olhos por um instante. Na mente dele, passavam-se anos de negociações duras, mas nunca uma como aquela. Quando abriu os olhos, o tom de voz já não era o mesmo de antes. Havia seriedade e até um certo respeito. Está bem. Você vai liderar essa parte. Dona Teresa arregalou os olhos surpresa. O quê? Ela entendeu o documento melhor do que qualquer um de nós. Augusto encarou os sócios. E se alguém tiver algo contra, que apresente uma alternativa até o fim do dia. Ninguém respondeu. A decisão estava tomada. Isabela puxou para si um bloco de folhas em branco, organizou o documento original e as anotações já feitas, criando uma pilha ordenada. O gesto simples transmitia controle. Pela primeira vez, os milionários à mesa não a olhavam como uma intrusa, mas como alguém de igual para igual naquela missão. Antes de mais nada, começou ela com a voz firme, precisamos entender que eles não estão apenas negociando um contrato, eles estão testando vocês, observando cada reação. Se sentirem que há hesitação ou fraqueza, vão apertar ainda mais as exigências. Os sócios ouviram em silêncio. O tom de Isabela não era de arrogância, mas de convicção. Ela começou a traçar à mão uma tabela com 2 colunas, o que eles pedem e o que podemos oferecer no lugar. Ideia é substituir as exigências mais perigosas por alternativas que pareçam vantajosas para eles, mas que não comprometam o segredo dos registros, explicou. E essa cláusula, sobre a divulgação de informações, podemos transformá-la em um compromisso de cooperação tecnológica sem a entrega direta dos arquivos. Augusto cruzou os braços, analisando o raciocínio dela. Isso vai exigir habilidade para não parecer que estamos desviando do que eles pedem. Exato, e é aí que entram as palavras certas, respondeu Isabela, enquanto escrevia exemplos de frases que mantinham o tom cordial, mas com limites claros. O Sr. Nogueira, ainda desconfiado, se aproximou para ver melhor as anotações. Você acha mesmo que eles vão aceitar trocar registros originais por provas equivalentes? Isabela olhou para ele sem hesitar. Acho que se eu apresentar as traduções com o contexto certo e vocês souberem sustentar na negociação, eles não vão querer arriscar perder o negócio. A menina pediu um laptop. Um dos assistentes trouxe, e ela começou a digitar com agilidade, revisando cada trecho do documento e montando um arquivo bilíngue, na língua original e na tradução. Enquanto digitava, inseria notas explicativas para que cada termo fosse compreendido no sentido exato. Dona Teresa observava de pé com um misto de orgulho e apreensão. Sabia que a filha estava fazendo algo grandioso, mas também percebia o peso daquela responsabilidade. Preciso que alguém me envie as informações técnicas da tecnologia que vocês estão oferecendo, pediu Isabela. Não posso criar argumentos sólidos sem entender o que vocês têm nas mãos. Augusto fez um gesto para um dos diretores. Entregue tudo o que ela precisar. A confiança, que horas antes era inexistente, começava a se consolidar. Mas todos sabiam, mesmo com o plano certo, a batalha real ainda estava por vir. Isabela, sem levantar a cabeça do teclado, deixou escapar. O difícil não é traduzir, é convencer quem acha que já ganhou. As luzes da sala de reuniões refletiam no teclado enquanto Isabela digitava sem parar. A cada linha traduzida, ela fazia pausas curtas para escolher a palavra exata, aquela que transmitisse o sentido perfeito sem deixar brechas para interpretações perigosas. Não se tratava apenas de passar um texto de um idioma para outro. Era moldar a mensagem para que soasse convincente e estratégica. Os sócios a observavam como se estivessem diante de um especialista veterano. Até o Sr. Nogueira,
que havia passado boa parte da reunião duvidando dela, mantinha o olhar fixo, tentando acompanhar o raciocínio rápido da garota. Não podemos parecer desesperados, disse Isabela sem tirar os olhos da tela. A tradução precisa passar segurança. Mesmo quando cedemos, tem que parecer que estamos oferecendo um presente, não atendendo a uma exigência. Ela sublinhou uma frase e apontou para Augusto. Aqui, por exemplo, no original, eles usam um verbo que significa entregar de forma literal. Se traduzirmos assim, parece submissão, mas se colocarmos compartilhar, muda o tom completamente. Augusto assentiu, percebendo a importância da escolha. Terá esse instinto, isso pode fazer diferença no resultado. Pode não, vai fazer, corrigiu Isabela com um leve sorriso. Ela alternava o olhar entre o documento físico e o digital, digitando com velocidade e precisão. Quando encontrava um trecho codificado, parava para decifrar. Em alguns casos, rabiscava símbolos no papel cruzando com palavras que vinham de outras páginas. Eles repetem esses símbolos 3 vezes, comentou, mostrando para a mulher de coque loiro. Isso significa que é uma cláusula prioritária para eles. É aqui que podemos oferecer algo alternativo, mas que pareça do mesmo valor. Enquanto ela trabalhava, Dona Teresa se aproximou discretamente, colocando a mão no ombro da filha. O gesto era silencioso, mas dizia tudo. Estou aqui com você. Isabela não olhou, mas um sorriso rápido apareceu em seu rosto antes de voltar a se concentrar. Quando isso for enviado, eles vão perceber que entenderam o documento inteiro, disse Isabela, olhando para todos na mesa. E mais que não vão conseguir nos enganar. O Sr. Nogueira cruzou os braços. Você parece saber exatamente como eles vão reagir. Isabela se recostou na cadeira. Eu sei. E é por isso que precisamos estar prontos para a contraproposta que eles vão mandar. O silêncio que se seguiu não era mais de descrença, mas de expectativa. Todos, inclusive Augusto, sabiam que o verdadeiro jogo começaria depois que aquele e-mail fosse enviado. O som das teclas ecoava pelo silêncio concentrado da sala. Isabela revisava cada linha do documento com a minúcia de quem sabia que qualquer deslize poderia custar milhões. Na tela, o texto alternava entre a versão original e a tradução final lado a lado, com notas em destaque para explicar o contexto de cada expressão e a intenção real por trás das palavras. Augusto, agora sentado ao lado dela, acompanhava o processo de perto. O deboche inicial havia se transformado em atenção absoluta. Ele já não enxergava uma menina de 13 anos. Via uma profissional capaz de mudar o rumo da negociação. Está pronto? Disse Isabela, salvando o arquivo com um nome simples, mas estratégico. Está perfeito para fazê-los pensarem que tem a vantagem, quando, na verdade, somos nós que estamos controlando. Os sócios se inclinaram para ver o resultado. A mulher de coque loiro soltou um suspiro impressionado. É impecável. O Sr. Nogueira, mesmo relutante, assentiu. Não tem como negar. Está muito acima do que qualquer um esperava. Isabela conectou um pendrive e copiou o arquivo. Depois abriu o e-mail corporativo de Augusto. O senhor precisa enviar, mas não agora. Augusto franziu o senho. Como assim? O prazo é amanhã, justamente. Se enviarmos agora, eles terão tempo para contra-atacar antes de se sentirem pressionados. Vamos mandar no final da tarde para cair na caixa de entrada deles, perto do horário de encerramento. Assim eles vão passar a noite pensando na nossa proposta. A estratégia fez sentido imediato para todos. Era um movimento psicológico, não apenas linguístico. Enquanto aguardavam, Isabela revisou novamente os pontos-chave e treinou com Augusto o tom que ele deveria usar caso precisassem de uma reunião emergencial com o outro lado. O celular dele tocou 2 vezes com notificações, mas ele ignorou. Nada era mais importante que aquilo. Às 17h58, Isabela olhou para Augusto e fez um gesto afirmativo. Agora, ele clicou em enviar. O som suave do envio ecoou como um disparo de largada. A tensão na sala se dissolveu por alguns segundos, substituída por um silêncio de expectativa. E agora? Perguntou a mulher de coque. Isabela fechou o laptop e apoiou as mãos na mesa. Agora a gente espera, mas não relaxa. Eles vão responder e a resposta não vai ser simples.
Augusto se recostou na cadeira, sentindo o peso daquela espera. A partida estava em jogo e a jogada seguinte viria do outro lado do mundo. A noite caiu sobre a cidade, mas ninguém na Barros em Associados parecia disposto a ir embora. Augusto havia dispensado boa parte da equipe, mas os sócios e Isabela permaneceram na sala de reuniões, revisando possíveis cenários para a resposta. Dona Teresa, mesmo sem entender todos os detalhes, ficou por perto. Dizia que não tinha como deixar a filha ali sozinha. O relógio marcava quase 10 da noite, quando o som de uma nova mensagem no e-mail corporativo cortou o silêncio. Todos se inclinaram para a frente. Augusto abriu o laptop e clicou na tela. A resposta do outro lado do mundo, enviada por um representante estrangeiro, cujo nome soava tão frio quanto a própria mensagem. Isabela puxou o notebook para si, os olhos varrendo cada linha com rapidez. A primeira parte era curta, quase formal demais, agradecendo pelo envio cuidadoso e atencioso. Mas a atenção veio logo depois. Eles não aceitaram a proposta de provas equivalentes como está, disse ela, pausando para respirar. Mas não rejeitaram totalmente. Explique, pediu Augusto. Inclinando-se para ver, eles dizem que considerariam a alternativa se ela vier acompanhada de um documento de auditoria internacional assinado por um órgão independente. Os sócios se entreolharam. Conseguir uma auditoria daquele nível em tão pouco tempo parecia inviável. O Sr. Nogueira soltou um resmungo. Isso é impossível. Nenhum órgão respeitável faz uma auditoria completa em menos de 3 dias. Isabela franziu a testa, mas não parecia abalada. Eles sabem disso. É mais uma forma de pressionar. Então estamos encurralados, disse a mulher de coque, olhando para Augusto. A menina balançou a cabeça. Não necessariamente. Ela folheou suas anotações e encontrou um trecho específico do documento original. Um detalhe que ninguém além dela parecia ter notado. Aqui está a chave. No texto original, eles não exigem que a auditoria seja feita agora. Diz apenas que deve ser apresentada antes do fechamento definitivo do contrato. Ou seja, podemos fechar o acordo com base no compromisso de apresentar a auditoria depois. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo aquilo. Então um sorriso discreto surgiu. Isso pode funcionar. Mas antes que a ideia fosse comemorada, o telefone de Augusto vibrou sobre a mesa. O número internacional piscava na tela. Ele atendeu no viva voz. A voz do outro lado soou firme e direta. Queremos discutir sua proposta agora. O viva voz espalhou pela sala um silêncio carregado. Todos se entreolharam, conscientes de que aquela ligação poderia decidir o futuro da negociação. A voz estrangeira, com sotaque carregado e ritmo calculado, continuou. Se estiverem prontos, podemos abrir uma videoconferência em 10 minutos. Augusto respondeu sem hesitar. Estamos prontos. O clique de encerramento da chamada soou quase como um disparo inicial. Isabela fechou os olhos por um instante, mentalizando os próximos passos, e depois começou a dar instruções rápidas. Precisamos configurar a câmera de forma que todos pareçam confiantes, sem sinais de tensão. E quero o documento final aberto na tela, junto com minhas notas, para que possamos responder de imediato a qualquer questionamento. A mulher de coque correu para ajustar a iluminação, enquanto um dos assistentes preparava o equipamento. O Sr. Nogueira, ainda cético, aproximou-se de Isabela. E se eles fizerem perguntas fora do que está no documento? Ela olhou diretamente para ele. Então respondemos com o que está nas entrelinhas. Lembre-se, eles criaram códigos para testar vocês. Eu já decifrei todos. O relógio marcava 22h15, quando a tela do computador ganhou vida. Do outro lado, 3 executivos estrangeiros apareciam em um escritório moderno, iluminado por luzes frias. Os rostos sérios não davam qualquer pista sobre suas intenções. Boa noite, disse o homem no centro em um inglês impecável. Recebemos sua proposta. É interessante. Augusto manteve o tom cordial. Acreditamos que seja mutuamente benéfica. O homem fez uma pausa, como se saboreasse o controle da conversa. Mas temos algumas preocupações. Isabela, sentada ao lado de Augusto, tinha uma folha com anotações à mão. Ela escutava cada palavra, identificando quando o tom mudava, quando um verbo indicava dúvida, ou quando uma expressão escondia um recado indireto. Quanto à auditoria internacional,
começou um dos executivos estrangeiros. Não temos garantia de que será feita de maneira satisfatória. Antes que Augusto respondesse, Isabela tocou levemente no braço dele e sussurrou algo. Ele assentiu e disse: podemos incluir no contrato um compromisso formal com penalidades acordadas, caso a auditoria não atenda às expectativas. Houve um breve silêncio do outro lado. A estratégia de transformar a exigência em uma oferta sólida parecia ter causado impacto. O homem central sorriu de forma quase imperceptível. Dá-me nessa aí. Pudíssíveis, vamos considerar isso. Mas há outro ponto. A forma como ele disse aquelas palavras fez o coração de todos acelerar. Era o prenúncio de uma nova exigência, possivelmente mais perigosa que as anteriores. O executivo estrangeiro se inclinou para a frente na tela, como se quisesse atravessar a distância que separava as duas salas. Sua voz veio firme, cada palavra carregada de cálculo. Também exigimos que um representante da sua empresa venha até nós pessoalmente dentro das próximas 24 horas para assinar o pré-acordo. A sala de reuniões da Barros & Associados ficou em silêncio. Os sócios se entreolharam e Augusto sentiu o peso da exigência. 24 horas, repetiu controlando o tom. Estamos a meio mundo de distância. É exatamente por isso que pedimos, respondeu o homem sem perder o ritmo. Queremos ver o comprometimento real antes de avançar. O Sr. Nogueira soltou um murmúrio indignado. Isso é impossível. Não há voos diretos. Isabela o interrompeu sem sequer erguer a voz. Eles não estão pedindo só a presença física. Isso é mais um teste. Querem ver se vocês se movem rápido sob pressão. Os executivos na tela observaram em silêncio, como se esperassem a reação. Isabela fez um sinal discreto para Augusto e cochichou. Diga que aceita, mas imponha uma condição que nos dê mais tempo real. Augusto respirou fundo e falou. Concordamos em enviar um representante, mas propomos que a assinatura seja feita por videoconferência, validada por autoridades locais enquanto a pessoa viaja. Assim cumprimos o prazo e garantimos a presença física logo depois. Do outro lado houve uma troca rápida de olhares. O homem central manteve a expressão neutra, mas a pausa denunciava que eles estavam processando a proposta. Isso pode ser aceitável, respondeu após alguns segundos. Mas vamos precisar de garantias de que a viagem já estará marcada no momento da assinatura online. Sem problema, disse Augusto com segurança. Enquanto ele falava, Isabela rabiscava algo em suas notas. Dona Teresa, observando de longe, percebeu que a filha estava um passo à frente, como se já soubesse qual seria a próxima carta que eles tentariam jogar. Então, temos um princípio de acordo, afirmou o homem. Mas para avançarmos, precisamos confirmar mais um detalhe sobre a tecnologia. A frase ficou no ar, carregada de tensão. Isabela ergueu os olhos, pronta para interceptar o golpe antes que ele fosse desferido. O executivo estrangeiro apoiou as mãos sobre a mesa e se inclinou ainda mais para a câmera. Sua voz ganhou um tom quase amistoso, mas que escondia uma armadilha clara para quem soubesse ouvir. Antes de avançarmos, queremos confirmar a origem exata da tecnologia. Quem a desenvolveu e onde? Na sala da Barros & Associados, o ar pareceu desaparecer por um segundo. Essa era justamente a informação mais protegida que a empresa possuía e que, segundo Isabela já havia identificado no documento original, estava no centro da disputa. O Sr. Nogueira se mexeu desconfortável na cadeira. Eles querem acesso às raízes do projeto, murmurou quase para si mesmo. Augusto manteve o semblante neutro, mas por dentro sentiu a pressão aumentar. Uma resposta errada poderia entregar o que eles queriam sem contrapartida. Antes que ele abrisse a boca, Isabela fez um gesto rápido para que esperasse. Acredito que posso responder a isso, disse a menina com calma. Os executivos estrangeiros voltaram a atenção para ela, intrigados. A tecnologia foi desenvolvida por uma equipe multidisciplinar com base em pesquisas realizadas em território brasileiro, começou Isabela, escolhendo cada palavra como se andasse sobre vidro fino. Porém, devido à natureza sensível do projeto, os detalhes completos serão apresentados no momento oportuno, conforme previsto no próprio documento original que vocês enviaram. Houve um silêncio do outro lado. Isabela aproveitou a pausa e acrescentou. Inclusive, na cláusula 7,
Vocês afirmam que o histórico de desenvolvimento será revelado mediante garantias contratuais mútuas. Estamos mais que dispostos a cumprir essa parte, desde que o mesmo se aplique a vocês. O homem no centro franziu levemente o senho. E o que exatamente quer dizer com "o mesmo se aplique a vocês"? Que também queremos saber a origem de certas tecnologias complementares que vocês estão oferecendo, respondeu Isabela sem vacilar. Afinal, transparência precisa funcionar nos dois sentidos, não é? Alguns dos executivos trocaram olhares claramente desconfortáveis. O contra-ataque inesperado havia nivelado o jogo. Augusto observava a filha de Dona Teresa com um misto de espanto e orgulho. Pela primeira vez, ele percebia que não estava apenas diante de uma tradutora talentosa, mas de uma estrategista nata. O homem na tela respirou fundo. Izzy, após um breve diálogo em voz baixa com os outros, respondeu: "Vamos considerar essa solicitação." E então, como se quisesse deixar uma sombra de incerteza, acrescentou: "Mas isso pode alterar os prazos." A menção a alterar os prazos fez a sala inteira ficar em alerta. Todos sabiam que qualquer mudança de datas poderia significar a perda total do acordo. Augusto se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, tentando manter a postura calma. "Precisamos manter o prazo original. Qualquer alteração compromete nosso planejamento e o alinhamento com outras partes do projeto." O executivo estrangeiro manteve um sorriso contido. "Entendemos, mas é um processo delicado. Se quiserem nossas informações de origem, teremos que reavaliar o calendário." Isabela folheou rapidamente suas anotações, os olhos correndo pelas páginas, como quem procura uma peça-chave de um quebra-cabeça. Então ergueu a voz. "O prazo não precisa mudar. Vocês mesmos escreveram na cláusula 9 que as condições adicionais serão ajustadas paralelamente às negociações em andamento, sem interferir nas datas estabelecidas no contrato principal." A reação foi imediata. O homem ao centro desviou o olhar para um dos colegas, que franziu o senho ao perceber que a menina estava citando o documento, palavra por palavra. "Isso nos coloca em uma posição interessante." O estrangeiro fez uma pausa procurando a palavra. Augusto aproveitou para reforçar: "Então estamos alinhados em manter o prazo." O executivo assentiu devagar. "Estamos desde que possamos avançar com a troca de informações." Isabela sabia que naquele ponto a negociação estava no fio da navalha. Eles tinham a vantagem moral, mas bastava um deslize para perder. "Sugiro que formalizemos isso ainda hoje", disse ela. "Um adendo simples ao pré-acordo, confirmando o prazo e a cláusula de troca de informações. Eu mesma posso preparar e enviar para a revisão imediata." A mulher de coque loiro murmurou: "Isso vai obrigá-los a se comprometer agora, sem poder recuar depois." O silêncio do outro lado da tela durou alguns segundos longos. Por fim, o homem respondeu: "Prepare o documento." Isabela já estava digitando, as mãos rápidas no teclado. Cada frase que escrevia era pensada para amarrar juridicamente os prazos e evitar qualquer interpretação dúbia. Dona Teresa observava com orgulho, mas também com a atenção de quem sabe que, mesmo perto da linha de chegada, qualquer passo em falso poderia ser fatal. Quando o documento ficou pronto, Isabela o enviou imediatamente. Agora a decisão final estava nas mãos deles e o relógio continuava correndo. A sala estava mergulhada em um silêncio tenso. O som do ar-condicionado se misturava ao tic-tac do relógio na parede, lembrando a todos que o prazo se aproximava rapidamente. Augusto mantinha o olhar fixo no laptop, enquanto Isabela, com os dedos ainda sobre o teclado, aguardava a notificação que poderia decidir tudo. Às 23h47, o e-mail chegou. Um alerta discreto apareceu no canto da tela, mas o efeito foi imediato. Todos se inclinaram para a frente, como se aproximar pudesse acelerar a leitura. Augusto clicou na primeira linha, uma formalidade educada. Na segunda, a confirmação. Aceitamos o adendo proposto e mantemos o prazo original. A troca de informações seguirá nos termos acordados. A tensão que pairava no ar começou a se dissipar, mas o verdadeiro impacto veio nas linhas seguintes. Consideramos sua proposta um sinal de competência e seriedade. Estamos prontos para assinar o pré-acordo amanhã, com a auditoria prevista para a data futura. Os sócios trocaram olhares incrédulos.
Alguns sorriram discretamente. Outros suspiraram como quem se livra de um peso de toneladas. O Sr. Nogueira, antes tão resistente, encarou Isabela e disse: "Acho que devemos a ela mais do que imaginamos." Augusto fechou o laptop e se levantou, aproximando-se da menina. Pela primeira vez, sua expressão não trazia sombra de arrogância. "Você não apenas traduziu um documento, você salvou este contrato." Isabela sorriu, mas com a serenidade de quem sabia que não se tratava apenas de ganhar. "Só usei o que vocês já tinham. A diferença foi entender as palavras e as intenções por trás delas." Dona Teresa, emocionada, abraçou a filha com força. Naquele momento, o contraste entre o luxo da sala e a simplicidade das duas parecia irrelevante. O que importava era que uma garota de 13 anos tinha mudado o rumo de uma negociação que valia centenas de milhões. "Vamos celebrar", disse a mulher de coque, quebrando o clima sério. Mas Isabela balançou a cabeça. "Ainda não acabou. Agora que eles sabem do que somos capazes, vão tentar testar de novo no futuro. É melhor estarmos prontos." Augusto sorriu de canto. "Então você fica conosco para a próxima." A menina deu de ombros como quem não descarta a ideia. "Talvez se a tradução for boa o suficiente para valer um sorvete depois." O riso geral que se seguiu foi leve, mas carregado de alívio. A negociação estava vencida e a lição era clara. Nunca subestime quem parece pequeno demais para mudar o jogo. Se você gostou dessa história, então curta e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.